Homens de Deus, hoje é dia dos pais. A palavra pai é muito forte e ela precisa ser pronunciada de uma maneira forte, porque a palavra pai é honrosa. Deus, em toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele faz questão de ressaltar que ele é pai dos órfãos, é aquele que cuida das viúvas, é aquele que cuida do estrangeiro. Mas a palavra pai, ela está presente em toda as Sagradas Escrituras. Na década mais ou menos 2000, 2005, passei a participar com uma equipe que tinha um ministério na Fundação Casa, ali na Bresser, Unidade Bresser. Tinha lá mais de 100 garotos, entre 13, 14 até 17, 18 anos, que é o máximo que eles ficam ali. Mas eu quero alertar os pais aqui presentes de uma realidade que não é estatística contada, não é narrativa daqueles que são contrários a nós evangélicos, mas é uma constatação verídica e real, porque eu estive ali e pude verificar. Mais da metade daqueles meninos são provindos ou vêm de lares declarados cristãos. Quando nós começávamos a cantar os louvores naquela época, porque tínhamos uma hora, mais ou menos, 1h30, para pregarmos, cantarmos e interagirmos com eles. Quando nós começávamos a cantar, eles cantavam que a veia do pescoço deles saltava de tanta força e entusiasmo que aqueles moços, aqueles meninos, aqueles rapazes presos por tráfico de drogas, roubo, assaltos, furtos, atentados, violência sexual e assim por diante. Quando sentávamos para conversar com eles, a grande maioria não suportava o termo pai, porque a grande maioria estavam ali revoltados e entraram para o mundo da criminalidade, obviamente que não se justifica, mas é uma realidade, por conta do pai, que era um na igreja e era outro em casa. Em casa agredia, batia, desrespeitava, mas na igreja ele levantava as mãos, ele louvava a Deus. E esses jovens, diante dessa contradição, esse paradoxo, eles muitas vezes abandonavam a fé, na maioria das vezes, e se tornavam uma presa fácil para o mundo do crime. O mundo do crime sobrevive, queridos, de jovens frustrados com as suas famílias e muitas das vezes a figura paterna se torna tóxica, alguém que eles não querem nem ouvir falar. Quando nós apresentávamos Deus como Criador, todo mundo ficava feliz. Benfeitor, Salvador, Redentor, todos ficavam felizes. Mas quando era apresentado Deus como Pai, a gente percebia um certo constrangimento no semblante daqueles meninos. Separamos nessa noite, aonde vamos estar daqui a pouco, homenageando os nossos papais queridos. Separamos essa noite para falarmos não do filho pródigo, não do filho esbanjador, mas para falar do pai que é apresentado na parábola do filho pródigo, mas ele chama mais atenção do que o filho novo, do que o filho mais velho. É o pai pródigo, o pai que esbanjou, o pai que transbordou o cálice da sua bondade sobre a vida dos seus 2 filhos. Não foi apenas o mais novo, porque o mais novo foi o imoral, que foi embora. O mais velho foi o amoral, que permaneceu, mas nunca esteve presente. Lucas capítulo 15, rapidamente nós vamos ler a partir do versículo 11 e eu vou narrando a história e vou compartilhando com a congregação. Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. A narrativa do capítulo 15 contém 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, foi perdido e foi encontrado; a parábola da dracma perdida, uma moeda de prata, equivalia à diária de um trabalhador;
foi perdida, a mulher encontrou, e sempre encerra, houve grande alegria. E por último, a parábola do filho perdido que foi encontrado e houve grande alegria. Jesus continuou, versículo 11. Jesus continuou, Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou, vou ler lá na nossa versão, que aí fica tudo unificado na tradução. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, papai, vamos imaginar aquele moço conversando com seu pai. Papai, eu quero a minha parte da herança. Só que para nós entendermos a implicação, o significado disso, herança só era passada quando o pai morria. E esse moço, praticamente, ele estava matando o pai dele em termos de relacionamento e convivência. Pai, eu quero a minha parte da herança. O que o pai fez? Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, porque agora o menino estava abastecido, estava cheio de dólares, cheio de reais, ele estava abastecido, ele poderia já maquinar qual seria o próximo passo. O primeiro passo, obtenção da herança, porque ele achava que a convivência com o pai era meio escravizante. É mais ou menos como alguém que segue a Jesus Cristo e num dado momento da vida ele abre mão porque ele acha que é muita restrição, disciplina e condicionamento, porque ainda não descobriu a verdadeira identidade ou o coração do pai. O filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Imagina o judeu cuidando de porcos. Ele desejava, esse moço, o esperto, aquele que achava que era dono de si, aquele que não quis mais o relacionamento familiar com o seu pai, aquele que embolsou a herança de forma indevida por causa da generosidade do seu pai, que respeita o livre-arbítrio. Não se esqueça que essa figura do pai que está sendo representada, ilustrada por Jesus, representa e ilustra o Deus Todo-Poderoso no exercício da sua paternidade e ao lidar com seus filhos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira. É uma versão meio estranha, né? Alfarrobas. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, começa agora um processo de restauração. Pode chamar esse processo de redescobrindo o coração de filho. Porque ele perdeu, quando ele decidiu ir embora, ele abriu mão do coração de filho de Deus, de filho daquele pai. E agora ele começa a recuperar o coração para ele entender, cair em si e entender o valor e a importância de onde ele estava, porque até então ele não entendia. Caindo em si, ou seja, ganhando consciência, na nossa linguagem aqui, português, caindo na real, ele disse, ele conversa com ele mesmo. Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Não. Eu vou me levantar e vou voltar. São verbos ativos e bem interessantes. Porque a paternidade de Deus, redescobrir seu coração de filho, voltar a um relacionamento íntimo com o pai, exige ações práticas e mensuráveis. Eu vou me levantar, voltar para o meu pai e vou confessar a ele, eu vou dizer a ele. Ele começa a treinar o que ele vai dizer ao pai, ele começa a decorar. Pai, pequei contra o céu
e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, maquinação, idealização, projeção do que deve ser feito. Agora vem ação mensurável, ação prática que precisa acontecer. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Sabe por quê? Porque o pai, desde que ele foi embora, se manteve com o olhar no horizonte. No dia que o meu menino voltar, eu sei que ele vai voltar, eu vou exercer a minha autoridade paterna e vou honrá-lo novamente, porque eu sou Deus, misericordioso e longânimo, e trato com bondade um coração quebrantado e contrito, eu o exalto. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu. Você consegue imaginar o anseio desse pai em ver o seu filho de volta? Cadê o ressentimento? Inexiste. Cadê a reprovação? Inexiste. Cadê o julgamento? Inexiste. Cadê a não aceitação? Inexiste. Porque esse Pai que Jesus ilustra é o Pai Celestial. No final dessa história, nós vamos fazer uma pergunta. Mas já começo a fazer essa pergunta para você pensar desde já. Deus é o teu pai ou o teu patrão? Reprovo quando muitas vezes nós falamos tanto dentro das nossas igrejas, é preciso trabalhar para Deus. Irmão, você tem que trabalhar para Deus. Irmão, você tem que trabalhar para Deus. Não! É servi-lo em honra e glória, porque Ele é digno, merecedor de toda a nossa dedicação. E não um trabalho como se fosse uma atividade forçosa, obrigatória, condicionada, enfadonha. Está cheio de crentes cansados dentro das nossas igrejas, porque não olham para Deus, não se relacionam com Deus como pai, se relacionam com o patrão. E tudo que faz é movido por cobrança. Não. Lá no final da história nós vamos descobrir que o outro, o amoral, a moral é aquele que não tem moral nenhuma, e moral é aquele que afronta a moral e desonra. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, e o qual, movido por compaixão, correu, abraçou, o como? O teu Deus te abraça? Você abraça o teu Deus? Ou o teu Deus é como o Deus da Idade Média, grande, poderoso, porém distante, isolado, sem nenhum compromisso conosco, sem nenhuma afinidade? Não, amados. O nosso Deus é tão diferente de toda e qualquer falsa divindade, porque não existe outra divindade além dele, que ele tabernaculou conosco. Ele não apenas disse que viria a nós, ele veio a nós, habitou entre nós. Vimos a sua glória e majestade, como a do unigênito do Pai. E no final da sua missão, no cumprimento da sua missão, ele retorna ao Pai. Gosto muito do pensamento de A.W. Tozer, quando ele diz que Jesus na terra era Deus conosco, Jesus no céu é nós com Deus, porque ele nos representa, ele está à nossa direita, intercedendo como grande amigo. E foi ele, Jesus, que ao estar aqui na terra, contou essa parábola para os fariseus e doutores da lei, que eram exatamente aquele grupo do irmão mais velho. Vamos lá. Movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O menino estava fedido. O menino estava mal cheiroso. O menino estava maltrapilho, porque só sobrou para ele cuidar dos porcos. O menino estava desprezível, não aos olhos do pai. Mas foi preciso que o pai, no exercício da sua espontaneidade e liberdade,
A irmã Cleide, obrigado, viu, querida? Desse àquele menino a vida que ele tanto almejava ter. E ele achava que longe do pai, do cuidado paterno, ele viveria a liberdade plena. Não, não. Ele experimentou, foi a decadência, a escravidão, a perda de identidade, a desonra e a vergonha e a fome, porque na casa do pai ele tinha de tudo. Mas por que então o pai permitiu isso? Porque ele respeita o nosso livre arbítrio. Ele só atua na nossa vida quando nós temos a mesma atitude desse moço. Considera, pensa, raciocina, toma uma atitude e vou em frente, eu vou em busca de Deus. Sabe por quê? Eu descobri que não há outro sentido para a existência humana fora de Deus. Eu entendi que não há ética, moral ou espiritualidade fora do Evangelho de Jesus Cristo. Eu entendi que não há nenhum outro Deus além de Yahvé, Jeová, o Senhor dos Exércitos, porque só Ele é Deus. E como eu costumo dizer, nem à esquerda, nem à direita, nem à frente, nem atrás, nem acima e nem abaixo, não há, diz o Senhor, diante de mim, nenhum outro Deus. Tudo não passa da imaginação humana. E esse moço achou que longe da paternidade, do cuidado do seu pai, ele poderia viver. Vamos seguir? O filho lhe disse, agora é um menino, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contrição, arrependimento. Contudo, olha o pai, a reação do pai, que hoje é dia dos pais. E o pastor está lendo esse texto para relembrar a você qual é o quilate, o nível, o gabarito, o modelo de pai que Deus propõe a nós. Sede, pois, como filhos amados, imitadores de Deus, como eu sou, disse Paulo. E como pais que nós estamos aqui, Deus está nos desafiando nessa noite exatamente a entendermos que na nossa limitação, apesar da nossa limitação, há um projeto, há um propósito. E essa parábola deixa claro qual é o propósito que Jesus estabelece aí na construção dessa identidade e desse pai, dessa característica desse pai. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa! A expressão de urgência, de alegria. Tragam a melhor roupa, porque dar uma roupa nova era uma questão de honrar. Vistam nele, coloquem-lhe um anel de dedo, era restituir a ele a autoridade e o direito de tomar decisões, inclusive financeiras. Porque o Pai Celestial não tem trauma dos nossos erros, ele continua investindo em nós. E o anel no dedo daquele menino era dando a ele o direito legítimo de todas as posses, apesar de ele ter usurpado. Porque o nosso Deus é misericordioso, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E ele cobre-nos com o seu poder restaurador. Alguém aqui entre nós, achando que você cometeu um pecado onde a graça de Deus não tem condições de alcançar, eu declaro em nome de Jesus Cristo, há poder no sangue do Cordeiro para perdoar e cobrir você de todo o pecado. O que esse moço fez era digno de ser deserdado, rejeitado, descartado, destituído, mas ele foi restituído, resgatado, perdoado, acolhido, honrado. Porque é assim que o nosso Deus age em nós. Coloca-lhe o anel no dedo e calçados nos pés. Traga um novilho gordo. Gente, traga o melhor novilho, mais gordinho, e vamos matá-lo, vamos comer, e a semelhança das outras parábolas, nós vamos celebrar. O que há no céu quando um pecador se arrepende, igreja? E por que nós muitas vezes não ficamos tão felizes? Precisamos saborear o céu e começamos a degustá-lo e a saboreá-lo a partir do momento que entendemos a celebração que deve haver no seio da igreja quando um pecador se arrepende. Porque os anjos celebram diante de Deus. Sabe por quê? Os anjos não decaíram, nós é que decaímos. Os anjos não conhecem a graça de Deus, nós é que conhecemos. Os anjos só conhecem a glória, a majestade, o poder e a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Mas
já é o suficiente. Os anjos aprendem conosco. Eles são entidades, espíritos da parte de Deus, constituídos para nos servir. Porque foi isso que o anjo disse: João não adora a mim, adore somente a Deus. Eu sou o seu conservo, enviado da parte de Deus para abençoar vocês, dirigir, guardar e proteger. Amados, como há mistérios na Bíblia, belezas, verdadeiros oásis na Escritura, que nós muitas vezes, pelo fato de nos acomodarmos às superfícies do conhecimento de Deus, não alcançamos. Mas há glória, majestade em tudo isso. Segue em frente. Pois este meu filho, declara o pai, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Vamos em frente. Enquanto isso, olha só, agora vem a contradição. Enquanto isso, o filho primogênito mais velho, que ali representa os escribas e os fariseus, o mais novo representa os publicanos e os pecadores, e o pai acolhedor aí representa o Deus Todo-Poderoso. É toda uma narrativa de Jesus para construir um conceito, uma ideia e esclarecer sobre uma verdade. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo, trabalhando, tadinho dele. Se considerava operário do pai. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí nessa casa? Porque quem tem Deus como patrão não é feliz, vive à base de cobrança, é estigado o tempo todo, transmite um evangelho tóxico e não o evangelho da graça, salvador, redentor e de um Deus Pai, com quem você pode se relacionar com transparência. Este lhe respondeu, ele perguntou para o moço, o funcionário disse: o seu irmão, não esqueça, viu? O seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Vamos em frente. O filho primogênito encheu-se de quê? E não quis entrar. Oh, meu Deus do céu, como precisamos mudar o nosso semblante e a nossa maneira de ver e viver o evangelho e o cristianismo. Precisamos redescobrir a graciosidade, a leveza, a paz, a tranquilidade no coração quando nós nos relacionamos com Deus, conforme Ele determina que nos relacionemos com Ele, pela sua paternidade. Mas eu sei que talvez alguns de vocês aqui tenham frustrações com seu pai humano e isso atrapalha, ofusca o teu relacionamento com o Deus Pai. Mas nessa noite ele está aqui para trazer cura nas suas asas, para restabelecer e restaurar a gloriosa comunhão com ele. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu. O filho mais novo, ele deixou ir. O filho mais velho, com toda a sua indignação, porque a indignação do filho mais velho é que ele achou que o pai foi injusto. Como muitos de nós achamos que Deus não é justo, muitas vezes. E o nosso relacionamento com o pai fica ofuscado. O filho mais velho, ele não quis sair, não quis entrar, e o pai saiu e insistiu com ele. Segue? Ele, porém, respondeu ao seu pai. Olha a resposta dele, que essa pode ser a característica que pontua o teu coração no teu relacionamento com Deus. Olha, todos esses, é como se ele dissesse: meu pai, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca foi justo o suficiente para me dar um cabrito sequer para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa, já não é irmão dele. Ele muda a expressão. Este teu filho.
Relacionamento doentio, mal interpretado, construído e constituído de uma maneira nociva e que não corresponde com a proposta do Pai. Porém, volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você sente nas palavras do pai? Caiu a conexão? Pode voltar, por favor? Isso. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. E aí nós encerramos a história. Jesus conta essa parábola, essa narrativa, para nos esclarecer, queridos, qual o tipo de relacionamento que eu e você precisamos prestar atenção que estamos travando com Deus. Muitos de nós não somos o filho pródigo, esbanjador, não somos imorais, mas muitos de nós não temos moral nenhuma espiritual, porque estamos nos relacionando equivocadamente com um Deus patrão, que exige o seu trabalho, que cobra o seu trabalho. Quanto desse termo você precisa trabalhar para Deus, eu me lembro de ter ouvido dentro das nossas igrejas e eu me perguntava, tem alguma coisa errada nesse vocabulário? Está certo trabalhar para Deus? Sim. O problema é a motivação. É por cobrança ou por contemplação? É pela leveza da graça de Deus ou é por uma imposição religiosa para o desencargo de consciência? É um trabalho que está causando divisão familiar, atropelo na sua vida emocional, fadiga e canseira, e você se sente sempre em débito. Você ama aquela parábola que diz: servo inútil e infiel, cumpristes a tua obrigação e você não é digno de nenhuma honra. Amados, queridos papais que estão aqui presentes, olhe para o pai pródigo, o pai esbanjador. Você dá liberdade aos seus filhos? Eu nunca levantei a minha mão contra os meus filhos. Os meus filhos, bastava olhar para eles e eles sabiam qual era a reprovação ou aprovação por parte do pai. Nunca exigi, nunca cobrei deles posição religiosa. Nunca impus a eles nenhum critério que não fosse saudável, debaixo de orientação, inclusive quando a questão era um tanto quanto complexa. O menino ouve um palavrão lá fora, quando chega em casa, ao invés de dar um tapa na boca dele, você, filho, vem aqui que o papai vai te orientar o que significa esta palavra para você ter discernimento na sua vida. Nunca fui pejorativo com os meus filhos, porque aprendi com Deus que as palavras brandas aplacam a ira, as palavras ríspidas suscitam o furor. Aprendi com esse pai, e não que eu seja um pai perfeito, mas uma coisa eu faço, como disse Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo, porque a proposta do Evangelho é essa. Você foi um pai ineficiente até hoje, daqui para frente Deus diz, vamos fazer uma caminhada nova, vamos trilhar um tempo novo na sua vida, vamos ser um novo pai e também podemos dizer uma nova mãe na maneira de interagir. Ao invés de recriminar o menino, reprovar a menina, subjugar, subestimar, eleve com palavras de edificação. O exemplo desse pai é um exemplo
que corresponde ao ideal de Deus. Porém, o teu mundo, que é um mundo real, que tipo de pai você tem sido para o teu filho, para a tua filha? A nossa palavra não visa colocar peso, muito pelo contrário, a nossa palavra, assim como a palavra de Deus sempre o é, visa nos trazer a instrução dada pelo bom Mestre Jesus, que diz assim: você não está conseguindo educar o teu filho, a tua filha? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, tentando ser o melhor e não conseguem. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e aprendam comigo. Tomem sobre vocês o meu jugo, estejam submissos a mim, recebam a minha canga de senhorio, deixe eu ser senhor na sua vida, e você vai conhecer e travar esse relacionamento com o Deus paterno. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim vocês serão melhores pais, melhores mães, melhor avô, melhor avó. E você vai deixar um legado moral, ético, espiritual para a sua descendência sobre a face da terra. O que Deus é para você, o que você é para Deus. A minha oração nessa noite é que, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em você seja resgatado o coração de filho e filha, e não de escravo ou serviçal. Porque em Cristo Jesus, Deus nos legou não uma nova tradição, não uma nova religião. Em Cristo, Deus nos legou uma nova posição. Herdeiros e herdeiras, príncipes e princesas, reis e rainhas, para o louvor e glória dele, e porque ele te criou, me criou, nos criou para o louvor e glória dele e para interagirmos com ele como pai, nunca como patrão. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Destrone o teu ego. Estabeleça Deus como Senhor absoluto. Viva com Ele. Caminhem com Ele. Interajam com Ele. Pensem nele na vigília da noite. Busquem Ele em tudo que você for idealizar e sonhar. E Deus manifestará a sua glória paterna sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu perdi o meu pai aos 15 anos de idade. Eu nunca soube o que é um elogio ou uma palavra de incentivo do meu pai, porque talvez ele nunca tenha recebido também, porque geralmente é assim, então a gente não cobra. E eu sei o quão importante é para nós ouvirmos a voz grossa: filho, não faça isso. Filho, siga nessa direção. Filho, o quanto isso faz falta. Mas se você é como eu, e o papai já não está entre nós, faça como eu tenho feito, procurado fazer. Faço dele o Pai Celestial, da minha alma, da minha mente, do meu coração. Não há sequelas de faltas, não há sequelas de carência, não há sequelas de nenhum trauma resultante da falta ou ausência do Pai terreno. Porque em Deus, eu e você, fomos feitos filhos e filhas. Mas a todos quantos o receberam, João 1,12 nos declara: deu-lhes o poder de se tornarem filhos, e nós podemos acrescentar, e filhas do Deus Altíssimo, a saber, aos que creem no precioso nome de Jesus, porque ele é o nosso irmão mais velho.
aquele que foi primeiro, preparar o lugar e virá outra vez e vai nos mostrar toda a grandeza da paternidade do Pai. Enquanto isso, ele deixou-nos não órfãos, mas deixou o seu Espírito Santo, para que através dele, do Espírito Santo, nós já tenhamos uma experimentação da graça, do amor e da comunhão com o Pai Celestial. Que na viração do dia, você se encontre com o Pai. Que no teu amanhecer, você busque o Pai. Que no teu anoitecer, você busque o Pai. Nas tuas decisões mínimas, pequenas, médias ou maiores, você entenda que Deus se coloca à nossa disposição como Pai Celestial. E assim o Evangelho chegou até nós. Ninguém deteve o Evangelho, nenhum império, nenhuma ideologia, nada. Porque nada pode conter o derramar da graça reveladora de Deus em Cristo Jesus, através da Bíblia Sagrada e através do Espírito Santo. Deixe Deus ser Deus na sua vida, faça de Deus o teu Pai, porque Ele já o é. Você só precisa reconhecê-lo como Pai Celestial. Vamos orar? Baixe sua cabeça, por favor. E aí nós vamos para a comemoração, né? Alusiva ao Dia dos Pais. Baixe sua cabeça. Senhor, sentimos-nos pequenos diante da Tua beleza, da Tua grandeza. Mas, ao mesmo tempo, sentimos-nos felizes. Porque uma parábola como essa, contada pelo próprio Cristo, quando esteve conosco, nos alertando, nos instruindo, quem é o Senhor, qual a sua identidade, quais os teus planos e propósitos. O que nós podemos fazer simplesmente é, Pai eterno, em nome do teu Filho amado, meu Senhor, Jesus Cristo, nós queremos juntos nesta noite te agradecer pela paternidade que o Senhor derramou, nos revelou em Cristo Jesus. Jesus, louvado seja o teu nome, porque através da adoção que o Senhor, através do teu sangue nos ofereceu, nos tornou herdeiros, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Que seria de nós vivermos como órfãos sobre a terra, destituídos de sentido, significado ou identidade? Estaríamos como vive o mundo hoje, perdidos sem propósito ou ideal. Mas quando tu viesses até nós, Jesus, revelastes o amor do Pai. Nos ensinastes a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos, ó Deus, o pão nosso de cada dia e livra-nos do mal sempre, porque o teu é o reino, a glória, o poder, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, queridos.